Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Sejam bem-vindos na paz, no amor, na bondade do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar em 2 trechos bíblicos e vamos meditar no assunto muito pertinente. Devemos confiar nos homens? Devemos confiar ou devemos confiar somente em Jesus? Vamos ver isso à luz da Bíblia, amém? Amém. Atos 10, do 23 ao 26. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. João 18, 19 a 23. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhes Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Amém. Então, como a Noemi leu, nós vemos 2 trechos da Bíblia. Vamos relembrar esses trechos, né? Num dos trechos, uma pessoa, Cornélio, vai até a Pedro, o apóstolo de Jesus, não é? Jesus já havia subido, já havia ressuscitado e os apóstolos estavam fazendo o seu trabalho de pregação do evangelho, de cura, o trabalho de Deus, não é? E Pedro era uma figura central, né? Pedro era a figura central ali, depois vem São Paulo, não é? Mas de qualquer maneira, aquele estrangeiro, Cornélio, que era romano, vai procurar lá Pedro, não é? Ele entra na casa de Pedro e se prostra e ajoelha na presença de Pedro. E Pedro, assim, na hora, o repreende, diz assim: não se ajoelhe, não se prostre na minha frente, eu sou homem como você. Olha que mensagem do Evangelho, não é? Pedro era um homem que tinha uma missão muito importante na presença de Deus. Ele havia acompanhado Jesus, havia sido batizado, estava plenamente apto a prestar o Evangelho. Pedro era uma pessoa realmente com uma missão difícil, mas era um homem, não é? E ele diz a Cornélio: não, você não deve ajoelhar na minha presença, eu sou apenas um homem, não é? Depois nós vimos o trecho em que Jesus está na presença do sumo sacerdote. Ele está sendo julgado, depois ele será preso e crucificado. O sumo sacerdote, o sacerdote dos judeus, o chefe dos sacerdotes, o sacerdote mais importante. E ele faz um questionamento para Jesus e Jesus responde. Um guarda, achando que Jesus havia respondido mal, esbofeteia Jesus, não é? Porque ele havia respondido para o sumo sacerdote, né? Um nome pomposo, não é? Uma pessoa pomposa, que título, sumo sacerdote. Nossa, que coisa importante, não é? Mas só que ele estava na presença de Jesus e ele não sentia nada. Ele estava preocupado com outros assuntos. Ele era um homem que já tinha um título importante. Provavelmente ele tinha uma condição financeira boa para a época. Ele se sentia tão importante, ele se sentia tão valoroso que Jesus, na presença dele, não tem diferença nenhuma. Tanto que ele permite que um guarda, né, um guarda que queria agradar o sumo sacerdote, não é? Esbofeteie Jesus e ele fica calado, não é? Então, o que isso nos mostra? Que lição nós temos aí? Bom, no caso do sumo sacerdote, nós vemos a importância dos títulos, não é? Hoje nós temos muitos títulos, as pessoas dizem: bom, eu sou pastor, eu sou padre, eu sou papa, eu sou ancião,
Outras religiões têm outros títulos, não é? São mestres, são, né? Tem N títulos, não é? Monges, não é? Mas são títulos, são nomes. Não quer dizer, sinceramente, não quer dizer absolutamente nada. Porque a pessoa é pelo que ela fala. A pessoa é pelo que ela produz, pelo que ela planta, não é? Não adianta título, sumo sacerdote, apóstolo, não é? Tem até o título de apóstolo algumas pessoas hoje em dia, não é? Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque a pessoa, ou ela está trabalhando para a obra de Deus e levando o Evangelho, e quem leva o Evangelho leva o amor de Deus e exalta a vida eterna, o reino de Deus e o amor, porque sem amor nós não somos cristãos, nós não somos discípulos de Jesus. Aí você vai num lugar, a pessoa aparece na TV, a pessoa tem programas de rádio, na internet, é tão famoso, tem tanto título, e todo mundo, nossa, aquela pessoa é tão importante, não é? Não é? Nossa, que pessoa importante. Tá? A pessoa enche o coração dos outros de ódio. Isso não é evangelho. Você sai dali odiando todo mundo, odiando quem pensa diferente, quem come diferente, quem vai numa religião diferente. Você está cheio de ódio. Isso não é cristianismo. Isso não é reino de Deus. E prega mal e fala mal. Que adianta título, dinheiro? Eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou padre, eu sou não sei o quê. Não adianta nada. É o título do sumo sacerdote que Jesus ensina. Ele está na presença de Jesus e ele não sente nada. Ele não sente nada. A unção que Jesus tinha, aquele que estava ligado com Deus, quando chegava na presença de Jesus, sentia. Era impossível ficar indiferente na presença de Jesus. Mas essas pessoas estão tão duras de coração, estão tão entrevados, eles vivem numa treva tão espessa, que a presença de Jesus para ele é nada. Ele não sente nada. Mas o título dele está lá, o sumo sacerdote. Que coisa importante, mas não vale nada, porque ele não tem contato com Deus, ele tem a religião dele, que é a religião dele que não reconhece Jesus, não é? E aquele homem que vai na presença de Pedro também, ele quer se ajoelhar. Pedro não aceita, porque Pedro, um pescador que Jesus fez seu discípulo e pregador do evangelho, Pedro, ele não tem título, mas ele sabe que ele é homem, que como eu, como você que está me escutando, como todas as pessoas, somos falhos, nós somos homens. Nós não somos perfeitos, não devemos ser adorados, nenhum homem deve ser adorado. Quando você vai num lugar e aquela pessoa, você está acostumada com tantos anos, você às vezes acompanha pela televisão, pela internet, mas aquela pessoa começa a pregação de ódio, a pregação de outras coisas que não são evangelhos, que faz você até adorar uma outra pessoa. Essa pessoa, esqueça, não siga, porque isso não é evangelho, isso vai contaminar o seu coração. Não adianta, se ela foi boa, hoje ela não é mais, não é? Fala só em dinheiro, só em posição, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Cuidado com as pessoas. Eu, você, qualquer pessoa, somos carne, nós somos falhos. Não devemos ser adorados, ninguém deve ser adorado. O único digno de adoração é Jesus, é Deus. E nós temos obrigação de falar de Deus e não de outras coisas que enchem o coração das pessoas de fantasia, de ódio, não é? De tantas coisas que realmente nos desviam da paz, do amor, do evangelho. Aí nós ficamos cheios de religião e vazios de Deus, não é? Então vamos nos preparar. Essas duas passagens da Bíblia nos ensinam muito. Nós só temos que prestar atenção na postura correta de Pedro, que sabia da sua condição de homem, pecador e falho, né, que ele estava fazendo o trabalho de Deus, e na incapacidade do sumo sacerdote, com um título tão importante na época, mas incapaz de reconhecer Jesus ali, o Filho de Deus, não é? Então vamos aprender com essas passagens, amém? Amém. Então assim concluímos mais um vídeo do canal Evangelho na sua casa. Amém. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e vamos meditar nessa palavra, que é a palavra de Deus. A gente tem que tomar realmente cuidado, não ficar idolatrando, colocando pessoas em altares,
porque o único digno de louvor e digno de adoração é Deus, é Jesus. Nós somos falhos. Então a gente tem visto muito isso, essa idolatria mesmo com os seres humanos. E isso não é permitido, não se deve fazer isso. Porque aí você entra até em engano. A gente deve seguir o que está escrito nessa palavra aqui, na palavra de Deus, na Bíblia, fazer oração e colocar tudo diante de Deus, adorar somente a Ele. Amém? Amém. Então vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.